Boa noite a todos. Uma grande satisfação estar aqui presente com vocês. Meu nome é William, sou presidente da Comissão de Cultura da OAB em Guarulhos. E hoje, mais um evento realizado pelo Núcleo de Recuperação Judicial e Falência, presidido tendo como coordenador o Dr. Werner, que com bastante competência me cogitou, nós formalizamos e hoje temos a ilustre presença do Dr. Gilberto, Dr. Marcelo, juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e meu professor, Dr. Orestes Lasco. Uma grande satisfação em tê-los aqui presente. Tenho certeza que a comunidade jurídica de Guarulhos vai sair com outros olhos, em razão do conhecimento abrangente de vossas senhorias e vossa excelência aqui presente. É um tema bastante interessante e tenho certeza que até mesmo nós aqui presentes, eu, Dr. Ivani, Dr. Werner, vamos aprender bastante com vocês. E antes de dar início, eu passo a palavra ao Dr. Ivani para fazer alguns apontamentos. Tem a palavra, Dr. Ivani, nossa vice-presidente. Boa noite a todos e a todas que aqui estão presentes. É um grande prazer recebê-los. É uma alegria ter a presença aqui de Sua Excelência, Dr. Marcelo de Amaral Perinho, Dr. Orestes Nestor, essa simpatia, Dr. Gilberto, outra simpatia também. Agradeço muito ao Dr. Werner, coordenador do Núcleo de Recuperação Judicial e Falência, que está nos proporcionando essa live de aprendizado de suma importância numa época em que o país passa por dificuldades. A OAB Guarulhos, através de seu presidente, Dr. Ferrari, que não pôde estar presente, mas manda, sim, as recomendações e o abraço e agradecimento a vocês, agradecem, portanto, essa disponibilidade de nos trazer uma noite de estudos. É uma alegria poder estar aqui com todos e vamos aos aprendizados. Não é, doutor William? Muito obrigada, doutor William, pela palavra e a todos fica nosso abraço e vamos desfrutar. Doutor Werner, muito bom, viu? Excelente disponibilidade do seu núcleo de trazer pessoas tão importantes para que nós possamos ter um aprendizado. E é importante que esse vídeo fique gravado e disponibilizado para a advocacia. Então, a qualquer momento, os advogados que não podem estar presentes poderão assistir essa preciosa preleção de Vossas Excelências. Muito obrigada, boa noite, vamos às palestras. Muito obrigado pelas palavras, minha querida amiga, vice-presidente da nossa subseção. Sempre é uma honra tê-la em nossos eventos, com seu carisma, sua simpatia, sempre iluminando e trazendo a sua graça aos nossos eventos, que eu estou sempre presente aqui, faço questão sempre de estar presente, formalizar esses eventos e contribuir para a comunidade jurídica. E muito obrigado pela oportunidade de atribuir essa incumbência à minha pessoa, que a propalação de cultura é algo intrínseco a mim. Eu gosto muito e é uma grande honra estar aqui com vocês e trabalhar de ombro a ombro com vossas senhorias. E antes da início, eu passo a palavra ao Dr. Werner para fazer a abertura do evento. Dr. Werner, tem a palavra, meu amigo. O fone está desligado. Pronto. Boa noite a todos, vocês me ouvem? Estamos ouvindo. Meu nome é Werner, eu sou coordenador do Núcleo de Recuperação Judicial e Falências aqui da comarca de Guarulhos, né? É um núcleo irmão da qual o Dr. Orestes é presidente em São Paulo, né? Pela OAB São Paulo, né? Na capital. Mas eu venho com muita felicidade agradecer a disponibilidade, em primeiro lugar, de todos, né? Todos que puseram um pouquinho da sua mão para poder proporcionar a gente estar aqui nessa noite. Na sexta-feira a gente podia estar talvez mais tranquilo, mas a gente está se instruindo e levando instrução, né? Esse é um dos objetivos, um dos motes do nosso núcleo, da nossa comissão, né? Do Departamento Cultural. E eu agradeço a presença de todos, né? Começou de um convite que eu fiz a um amigo de longa data, o Dr. Gilberto, né, que por longos braços foi estendendo e aqui chegamos, né? Conseguimos trazer o Dr. Orestes, eu fico muito satisfeito.
Quando eu comuniquei ao William, né, que o Dr. Orestes participava, ele vibrou, né, já tinha sido professor, e estendendo mais o braço ainda, trouxe o Dr. Marcelo, né, da RAGE, que tenho certeza que vai trazer informações assim novas e forma uma tendência, eu acredito, né? Então, eu acredito que a gente está num time completo, né? Eu gostaria de já dizer até, né, que podemos começar as exposições. Eu vou começar com o Dr. Marcelo Perino e vou ler, pedir licença para ler o currículo dele aqui, né? As qualificações aqui do Dr. Marcelo, ok? Dr. Marcelo do Amaral Perino, ele é juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo desde 1994. Atualmente, ele exerce o cargo na primeira vara de competência empresarial e de conflitos de arbitragem, recuperação extrajudicial e judicial e falências. É formado pelas Faculdades Metropolitanas Unidas e pós-graduado em Direito Processual Civil pela Escola Paulista de Magistratura, EPM. Já atuou como advogado e na carreira de delegado de polícia no estado de São Paulo, no ano de 1993. Né? O doutor Marcelo vai nos agraciar, né? Vai nos agraciar com o tema que é a existência dos novos juízos e a perspectiva de futuros ajuizamentos de recuperação judicial e falências em virtude da pandemia e a correta instrução das iniciais, além da necessidade ou não da perícia prévia. Doutor Marcelo, eu lhe passo a palavra e vamos em frente. Muito obrigado, é uma honra, um orgulho estar aqui participando deste evento, agradecendo ao Dr. Orestes Laspro pelo convite inicial, agradecendo ao Dr. Ivani, ao Dr. Werner, ao Dr. William, nossa subseção de Guarulhos, da qual hoje as duas varas regionais têm competência para a matéria de direito empresarial, recuperação judicial, extrajudicial e falência. Então, agradeço muito, agradeço ao OAB a oportunidade de discutir essa matéria tão forte, tão presente hoje na vida de todos nós, em virtude desta pandemia do coronavírus, né, porque as empresas efetivamente estão sofrendo bastante com esse descompasso dos seus relógios financeiro e econômico. Né. O Tribunal de Justiça, me perdoe, o doutor Gilberto também, é um prazer estar com o senhor, me perdoe. É um grande prazer porque eu sei da sua competência nesta área de direito empresarial e de recuperação, tanto o senhor quanto o doutor Orestes. O Tribunal de Justiça, no final do ano passado, acabou instalando por seu presidente, o doutor Manuel Pereira Calças, do qual eu realmente sou muito fã, acho que foi um dos melhores presidentes que nós tivemos no tribunal, um homem com uma perspectiva longa, com um homem de vanguarda para a nossa justiça, né? O tribunal acabou por criar duas varas de direito empresarial, com competência para recuperação judicial e falência, que atinge 29 comarcas do entorno da capital paulista. Não é? Dentre essas comarcas está a nossa querida Guarulhos, não é? E hoje, então, todas as demandas de direito empresarial, seja ela uma dissolução, uma discussão sobre marca, sobre patente, as recuperações judiciais, as recuperações extrajudiciais e as falências, devem ser promovidas nessas duas novas varas que foram criadas pelo tribunal. E isso, efetivamente, essa regionalização foi uma atitude de vanguarda mesmo do tribunal, e atendendo efetivamente até uma determinação do Conselho Nacional de Justiça, porque a regionalização traz efetivamente uma segurança jurídica a todos os empresários, não é? Traz também aos advogados uma previsibilidade das decisões judiciais, não é? Então já se sabe efetivamente o que é que aquela vara, aquele juízo vai determinar, vai efetivamente decidir, não é? Seria e era efetivamente bastante complicado você ter, por exemplo, numa comarca como São Paulo,
45 varas cíveis e 45 juízes decidindo de maneira totalmente diversa um do outro. Não é? Isso efetivamente afasta o investimento. O empresário que quer investir no Brasil, investir na nossa região aqui densa, né, de atividade empresarial, não investe por falta da previsibilidade, por falta da segurança jurídica. Então, o Tribunal de Justiça, no final do ano passado, acabou por instalar essas duas varas, da qual eu sou o titular da primeira vara, e a doutora Andréia Palma é a titular da segunda vara, uma juíza também muito capacitada, extremamente estudiosa, gabaritada na área de arbitragem e mediação, não é? Então, efetivamente, até por uma questão de coincidência, né, o tribunal acabou criando essas varas, né, e houve essa coincidência da vinda da pandemia do Covid-19 para o mundo inteiro, né? Então, essa especialização acabou acontecendo em virtude de busca efetiva de boas decisões. Né? Os juízes efetivamente das varas e toda a sua equipe, os gabinetes, os cartórios, são todos especializados, com uma dedicação total para a matéria de direito empresarial, para a matéria de recuperação. Não é? Então, penso que os advogados aí da região, da nossa querida Guarulhos, estarão bem tranquilos no que pertine às demandas, que serão muitas daqui para frente em virtude do problema econômico trazido pela pandemia. E, obviamente, que as grandes empresas que ainda têm um caixa suficiente para sustento não terão grandes problemas, né, por enquanto, né, e sim as pequenas empresas e as médias empresas. E nós temos verificado isso diuturnamente na vara, com o ajuizamento já de um bom número de recuperações judiciais e um número muito maior de falências. E o que se tem verificado efetivamente também é a não observância do regramento da lei específica, da lei de recuperação e falência, não é? A matéria, efetivamente, ela é extremamente especializada. Há necessidade de um grande estudo, há necessidade de uma especialização. Então, eu penso que o advogado que queira militar nesta área, ele deve efetivamente se colocar à disposição de fazer um curso, de fazer uma pós-graduação, de participar desses eventos como o nosso de hoje, até para poder dar uma garantia ao seu cliente de que o serviço a ser prestado em termos de apresentação da petição inicial, dos documentos, seja perfeito, não é? E, obviamente, também podemos falar em relação às iniciais e a todo o procedimento das recuperações e das falências, que os advogados também podem ser administradores judiciais. E também há necessidade, efetivamente, de que haja uma especialização, não é? Uma orientação, uma busca de material, de estudo, para que tenham o sucesso nesta área do direito, que é uma área efetivamente hoje de grande sucesso, uma área de presença constante, não é? Então, efetivamente, essa especialização não só das varas, se verifica a necessidade também da especialização dos profissionais que vão militar, né, que vão ajuizar as demandas, ajuizar as falências, ajuizar as recuperações judiciais, né? Principalmente neste momento, em que nós teremos aí, provavelmente para o final do ano, dezembro, janeiro, né, uma avalanche, e eu tenho quase certeza disso, de recuperações judiciais e também de falências. Notadamente porque o fôlego das empresas vai acabar e os bancos vão começar a cobrar esses alongamentos de prazo de pagamento de empréstimos, que isso deve se dar por volta de novembro e dezembro. Isso é uma questão econômica e se vê hoje nos jornais de forma tranquila, não é? Então, aos que queiram militar nessa área, eu penso que devem efetivamente se especializar, não é? Buscar aí cursos, buscar especialização, buscar pós-graduação,
não é, para que possam ter aí sucesso nessa empreitada. As varas efetivamente estão à disposição de todos os advogados, não é? Os juízes estão sempre lá à espera para recebê-los, hoje também de forma online, obviamente, não é? Mas com a volta do serviço presencial, pelo menos parcial, eu estou todas as segundas-feiras, e eu vou deixar isso aqui claro, e bastante aberto para que os advogados que queiram ir despachar pessoalmente, eu estarei lá todas as segundas, e eu sei que a doutora André está todas as terças. Não é? Tomando agora um pouco da questão um pouco mais técnica, eu gosto bastante de discutir a questão da perícia prévia. Há uma discussão efetiva e grande, uma contradição muito grande entre especialistas em relação à efetividade da perícia prévia. Ela decorre hoje de uma conduta que foi praticada aqui em São Paulo e que virou uma resolução, uma recomendação do CNJ, né, que determinava a realização da perícia prévia. Depois, com a pandemia, o CNJ acabou lançando uma nova recomendação, dizendo aos juízes que não havia necessidade, pelo menos nessa época da pandemia. Então, vejam aí a contradição, vejam aí o debate grande em relação à realização da perícia prévia. Se pergunta, há necessidade da perícia prévia? Teremos que fazer a perícia prévia? Quando se faz a perícia prévia? Se faz sempre a perícia prévia? Não é? Então, todas essas indagações são extremamente importantes para se chegar à conclusão, pelo menos a minha, de que há necessidade da perícia prévia. Principalmente neste momento de turbulência econômica e financeira. A perícia prévia serve efetivamente para conceder ao juízo a segurança de que aquela empresa que solicitou, que está pedindo a recuperação judicial, tem a condição do seu soerguimento, que é a mens lege, não é? Que é o que a lei determina, o que a lei quer, o escopo da lei, que é o soerguimento da empresa. O administrador judicial, geralmente, que é o nomeado pelo juízo a fazer esta perícia prévia, irá até a empresa e fará, junto com a sua equipe multidisciplinar, não é, um estudo, um relatório, não é, para demonstrar ao juízo que há, efetivamente, o preenchimento de condições e de pressupostos para o deferimento do processamento da recuperação judicial. Verificará se realmente aquela empresa tem condição viável de soerguimento, se ali não há uma fraude, se ali não há um abuso na utilização da recuperação judicial. Então, eu penso efetivamente que a segurança, não só para o juízo, mas para efetivamente os credores, não é? Há esta necessidade da realização da perícia prévia, evitando o abuso, evitando a realização de fraude, evitando prejuízo aos credores. Então, efetivamente, a perícia prévia ela é extremamente necessária hoje, no meu modo de ver, principalmente por uma questão de segurança para o juízo, para os credores e para o próprio Instituto da Recuperação Judicial. Eu vejo que é tão importante que no próprio projeto de reforma da Lei de Recuperação Judicial e Falência, já há a previsão e a regulamentação, o regramento da própria perícia prévia. Eu tenho iniciado, quando iniciei o meu trabalho, em alguns processos, uma análise rápida, determinava em alguns casos e outros não. E, obviamente, com uma questão de experiência que nós vamos aprendendo, não é? Porque eu estou nesta vara desde dezembro, então estou há pouco tempo trabalhando com a matéria, eu acabei verificando que o Tribunal de Justiça tem direcionado o seu pensamento para a realização da perícia prévia. Notadamente, quando se tem indícios de fraude, indícios de que os sócios retiraram dinheiro como forma de dividendos, causando prejuízo à própria economia, ao próprio andamento da atividade empresarial,
não é? Então, eu tenho visto as decisões e tenho já decisões em processos que têm andamento na nossa vara, determinando a realização da perícia prévia. E aí a figura do advogado é extremamente importante, não só como administrador judicial, que geralmente a grande maioria, e mesmo porque são experts na matéria, são advogados, né? Mas também para o advogado que ingressou com a recuperação judicial. Então, é extremamente importante notar sempre a análise dos pressupostos, análise da documentação, análise do balanço contábil, da viabilidade empresarial, né, para que nós possamos ter um procedimento de recuperação judicial correto, regular, dentro da legalidade, e que tenhamos sucesso e que não haja prejuízo não só para a própria empresa, não é? Porque não adianta ter um processo de recuperação judicial que não tenha um fim ou que não tenha sucesso, né? Mas também para os próprios credores, que aí não podem ficar sem ver o que lhes é de direito. Então, em termos gerais, rapidamente, depois, obviamente, acho que vamos ter a parte das perguntas e algumas discussões, né? Eu penso ter falado um pouco sobre cada um dos temas, espero ter atendido a expectativa de todos, não é? E estou à disposição e agradeço de novo a oportunidade. Muito obrigado. Okay. Parabéns, excelência. Explanação absolutamente clara. Tenho certeza que contribui muito para os ouvintes e, sem sombra de dúvidas, a teoria anda de mãos dadas com a prática. É uma necessidade, hoje em dia, o advogado e os profissionais do direito se especializarem na área para poder ter uma atuação mais efetiva, para evitar problemas no decorrer dos procedimentos. E tenho certeza que, através desses conselhos, desses ensinamentos trazidos, a comunidade jurídica vai se colocar para si essas informações e, aos poucos, as pessoas vão se especializando e fazendo com que o procedimento se torne mais efetivo. Muito obrigado pela explanação e passo agora para as palavras do Dr. Werner. Dr. Werner tem a palavra para fazer a apresentação do próximo palestrante. Dr. Marcelo, muito obrigado pela brilhante explanação, né? É um assunto novo para mim, fico satisfeito em poder tê-lo conosco e por ter levado tanto conhecimento ou esse conhecimento específico para os nossos ouvintes, ok? Agora a gente vai ter um painel com o Dr. Gilberto Giansante. Gilberto Giansante é meu amigo de longa data. Aí eu vou ter o prazer de poder ler o currículo dele. Dá licença. Dr. Gilberto Giansante, advogado, sócio fundador da Giansante Sociedade de Advogados, profissional com mais de 35 anos de atuação, especialista em direito falimentar, falências, concordatas e recuperações judiciais, desempenhando as funções de advogado contencioso, advogado de consultivo empresarial falimentar e recuperacional, administrador judicial, membro efetivo da Comissão Especial para Estudos de Recuperação Judicial e Falências da OAB São Paulo. Gilberto vai falar sobre um tema que ele teve uma participação expressiva, que é o projeto de lei 6229 de 2005, que é o PL que a gente pretende mudar a legislação, né? Que seja melhorada a legislação de uma forma que consiga abarcar, né? E, digamos assim, abarcar mais entes de uma forma que seja efetiva na prática, né? A gente está com 15 anos de lei e mais que necessária essa mudança. E o Dr. Gilberto participou efetivamente disso. O Dr. Gilberto está com a palavra. Muito obrigado. Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer o convite da comissão da OAB de Guarulhos. Também saudar o presidente da comissão e a vice-presidente da OAB Guarulhos e, obviamente, meu amigo Werner, que me deu a honra de participar junto com o Dr. Oreste e o Dr. Marcelo desse evento.
Eu tive participação realmente, mas porque foi designado pelo Dr. Oreste, meu presidente, como representante da nossa comissão no GEPAI, que antigamente era chamado Grupo de Consenso. O GEPAI é o Grupo Permanente de Acompanhamento de Insolvência. Esse grupo ele agrega aproximadamente quase 30 entidades, OABs, comissões, TMA, IBR, IBRE, enfim, várias instituições são ali representadas e praticamente 60% hoje do PL 6229, ele saiu desse grupo. E eu, através da orientação do Dr. Oreste, nós fizemos algumas recomendações para alteração do PL. E alguns deles a maioria foram aceitos, outros foram aceitos parcialmente, e um, inclusive, não foi aceito, mas mesmo assim nós vamos falar, porque eu acho que é muito importante continuar o debate. Então, podemos colocar a primeira tela, que fala sobre o valor da causa. Nós podemos notar que a lei de recuperação judicial atual, ela não diz qual é o valor da causa para as recuperações judiciais. Isso tem gerado um grande dissenso jurisprudencial, tanto na primeira instância quanto na segunda. Até um pouco mais na primeira instância do que na segunda. Só para citar como exemplo, o doutor Marcelo Sacramone, ele entende que o valor da causa é o ativo circulante, é o valor declarado do ativo circulante, porque esse ativo circulante, com a recuperação judicial, ele estaria sendo preservado. Então, esse é o entendimento dele. Já o doutor João Oliveira, ele estava permitindo até pouco tempo que as causas tivessem um valor provisório e que depois fosse aferido efetivamente o valor que deveria ser definido como valor da causa. O valor da causa, ele sempre é o proveito econômico. Esse é o princípio tanto doutrinário quanto jurisprudencial. Então, também, no caso, eu posso dizer que uma decisão agora do Dr. Marcelo Perino, de aproximadamente do dia 17, se não me falha a memória, ele proferiu uma decisão que, na minha opinião, foi muito boa e, ao mesmo tempo, inédita, porque ele deferiu o valor da causa como 20% do valor do passivo. E isso realmente, eu acredito que ajuda muito a empresa. E depois, no final, eu gostaria até que ele me explicasse como que vai dar andamento a isso, se depois vai ser complementado, como que vai fazer. E aqui fica também, para que nós possamos conversar sobre isso, as instruções, né, como que nós fizemos essa questão. Eu vou tentar aqui colocar uma outra tela minha. Eu não estou conseguindo diminuir aqui. Você quer que mude o tamanho, Gilberto? Não, na verdade, eu estou tentando acessar uma outra tela que eu tenho por baixo. Ah, ok. Mas eu não estou conseguindo. Então, nós vamos seguir assim mesmo, tá? Doutor, desculpa atrapalhar. O senhor pode apertar na sua tecla ESC, que vai diminuir o tamanho da tela. F. ESC. Ok. Muito obrigado. Bom, nós fizemos uma sugestão e ela foi aceita parcialmente. Por quê? Eu mandei para o deputado, em nome da nossa comissão, uma sugestão de que constasse o que era o valor da causa para acabar com o dissenso, né? E, na nossa opinião, deveria ser um valor provisório de início, porque não se sabe o proveito econômico ainda no início de uma recuperação judicial. Nós vamos saber o proveito econômico, isso segundo também a jurisprudência do nosso Tribunal de Justiça, quando for aprovado o plano e nós soubemos o tamanho do deságio, porque o proveito econômico está ligado diretamente ao deságio. Então, só nesse momento é que nós vamos saber. Então,
o valor da causa poderia ser provisório e, no final, após a aprovação do plano, o administrador judicial pode fazer um pequeno relatório informando qual foi o tamanho do deságio e qual seria o valor definitivo da causa, que seria fixado, abatendo-se o valor que já teria sido pago das custas no início. A nossa sugestão constava também que, se necessário, fosse parcelado a critério do magistrado as custas, porque o que importa é arrecadar, né? Não tem prejuízo nenhum em parcelar em 2, 3 vezes, isso ajuda a empresa. Muitas vezes se cogita que a empresa não tem nem o valor para recolher as custas e que isso é um mau presságio. Na verdade, não é bem assim. O que acontece é que no começo da recuperação judicial, às vezes ela demora muito. O empresário ele é muito otimista, está sempre esperando acontecer alguma coisa melhor e vai colocando seu dinheiro, vai tirando as suas reservas e no final das contas, quando ele vê, ele já não tem mais dinheiro para nada e só aí é que ele tenta se socorrer da recuperação judicial. Infelizmente, as despesas não são tão pequenas. Normalmente deve contratar um escritório especializado de advocacia, também uma empresa, muitas vezes, de contabilidade para que possa elaborar o seu dossiê e depois essa empresa vai fazer provavelmente também o seu plano de recuperação judicial e umas custas aproximadas de 80 e quase 84 mil reais, que são as nossas custas máximas, elas realmente prejudicam a empresa nesse momento delicado. Então, eu gostei muito da decisão também do Dr. Marcelo, porque sinalizou numa forma diferente. E depois eu gostaria de ouvi-lo com relação a isso. Podemos passar para a próxima tela? É do artigo 84, né? Isso. Bom, essa daqui foi uma sugestão que nós fizemos, e quando eu digo nós, a comissão, com relação à manutenção do crédito extraconcursal, do item 1, continuar sendo o administrador judicial. Porque hoje eles estão pagando o administrador judicial na falência em 4º lugar. Então, o que eles pagam antes? Eles estão pagando antes, o artigo 150, são as custas, todas as despesas da massa, né? Mas o artigo 151 já não é só as despesas da massa. O artigo 151 são os salários vencidos nos últimos 3 meses, limitados a 5 salários mínimos. Então, nós já estamos falando em pagar credor. E depois, pagar o DIP, que é o debtor in possession, que é a pessoa que emprestou um dinheiro novo para a empresa em recuperação. E só, aí depois as restituições, também que tem a previsão legal própria no artigo 86. E só depois o administrador judicial. Ora, o administrador judicial numa falência pequena, muitas vezes não recebe quase nada. Com essa forma de colocar, inclusive salários na frente do administrador judicial, ele não vai ter incentivo para prestar um serviço, para arrecadar valor para todos e menos para ele. Ou seja, para algumas despesas, mas ele fica depois de todas essas despesas. Eu acho que nas falências vai ser muito difícil encontrar administrador judicial que queira participar dessa forma. Nós tentamos várias vezes fazer essa alteração, ainda não conseguimos, estamos tentando ainda, através de pessoas que estão direto com o Senado, estamos tentando agora no Senado conseguir essa alteração, porque eu tenho praticamente certeza que vai ser muito difícil. É claro, talvez consiga até o administrador judicial nas falências, dando algumas recuperações também para compensar, mas nas falências tem algumas comarcas pequenas que não tem recuperação judicial, só tem falência. Então, vai ser difícil de conseguir o administrador judicial nessa situação. E podemos passar para a próxima tela também, para tratar do próximo assunto. Bom, essa foi uma outra alteração que nós conseguimos, essa efetivamente, ao contrário da primeira, que foi parcialmente aceita, porque com relação ao valor da causa, agora consta que é o passivo total, eu esqueci de finalizar,
que hoje no PL o valor da causa está constando como sendo o total do passivo. Então, eles aceitaram parcialmente, colocaram o valor da causa, mas não aceitaram todas as nossas ponderações. Nesse segundo caso, não modificaram em nada. E aí, nesse caso aqui, nós conseguimos. Esse prazo de 60 dias, ele era um prazo de 10 dias. Após a decretação da quebra, o administrador judicial teria 10 dias, contado o termo, o termo que ele assina, para apresentar uma apreciação detalhada, um plano detalhado de realização dos ativos com estimativa de tempo não superior a 180 dias. Bom, vamos por parte. 10 dias é praticamente impossível. Vamos supor que você pegue uma empresa que tem várias filiais, em vários lugares do Brasil, seria praticamente impossível em 10 dias fazer um plano detalhado de realização de ativos. No caso da quebra, é claro. Outra coisa, 180 dias para fazer a venda total. Nós tentamos também fazer uma alteração para que fosse 1 ano, pelo menos. Infelizmente, nesse caso, não alteraram. Só conseguimos aumentar para 60 dias aqui o prazo para apresentar o relatório, que agora eu acho que é factível. 10 dias não era factível. Mas os 180 dias, vamos supor que... vamos citar o caso da Boi Gordo. Fazendas em tudo quanto é lugar. Boi em tudo quanto é lugar. Estão tentando vender há quantos anos as fazendas e etc. Pode ser que numa falência de uma empresa pequena seja possível 180 dias, mas na grande maioria não vai ser. Infelizmente, eles abriram uma possibilidade do administrador judicial justificar. Eu acredito que na maioria das vezes ele vai ter que justificar realmente porque não conseguiu fazer em 180 dias sob pena de destituição. Então, é uma pena muito alta, um prazo muito pequeno, mas pelo menos obtivemos aqui 50 dias a mais para apresentar esse plano detalhado de realização de ativos. Podemos passar para o próximo. Eu reputo que essa foi a nossa maior vitória da nossa comissão, e até estranhei que quando nós começamos a participar do grupo de consenso, a OAB não participou, a OAB São Paulo não participou desde o início do grupo, da formação do grupo. Nós estamos participando só agora no tempo da nova comissão. Eu estranhei que constava no artigo 58A, parágrafo único, que da sentença prevista no caput desse artigo, caberá agravo de instrumento sem efeito suspensivo. Ninguém tinha notado. Isso eu achei uma coisa interessante. E, olha, sem efeito suspensivo, para quem é um pouco mais antigo, nós tínhamos antigamente o agravo sem efeito suspensivo. E nós éramos obrigados a entrar com um mandado de segurança para emprestar efeito suspensivo ao agravo, toda vez que era decretada uma falência. Então, nós conseguimos, e não tive nenhuma dificuldade em argumentar com relação a isso, porque todos puderam notar a insegurança que ia causar. Uma empresa decreta falência, você tem o recurso, mas ele impede o tribunal de dar o efeito suspensivo, porque a lei diz que não tem efeito suspensivo. Então, isso seria realmente uma lástima. E nós conseguimos realmente mudar isso, e realmente agora consta no PL aprovado na Câmara, e eu não acredito que ninguém vai mexer nisso também. Espero que não, no Senado. Nós vamos trabalhar para que não mexa, que nós temos várias pessoas diretamente com os senadores, conversando, para nós vamos tentar fazer outras mudanças ainda. O GEPAI vai eleger 5 pontos, então todos nós do grupo vamos votar, 5 pontos bastante relevantes que nós vamos tentar defender no Senado, e isso dentro de uma semana ou 2 nós vamos ter terminado já. E aí nós esperamos conseguir manter o que é bom e incluir o que não está tão bom. Porque, como diz o Dr. Ivo Weisberg, o ótimo é inimigo do possível. Então, nós temos que fazer o que é possível, né? E tentar sempre o ótimo. Assim eu encerro, porque eu queria passar realmente uma visão geral do que nós conseguimos, do que nós estamos tentando conseguir, e dos efeitos que isso pode gerar e dos benefícios que nós vamos ter com relação a isso.
Eu agradeço a todos aí a paciência e devolvo a palavra ao Dr. William. Excelente explanação, doutor Gilberto. Parabéns pelo trabalho desenvolvido. Tenho certeza que surtiu bastante efeito para a comunidade jurídica e foi bastante relevante. E tenho certeza que todos aqui se sentirem agraciados pelas informações trazidas por vossa senhoria. Parabéns e passo a palavra ao Dr. Werner agora para fazer a apresentação do próximo palestrante. Então, com a palavra, doutor. Agradecer, Gilberto, as palavras, né? Eu tive oportunidade há pouco tempo até de ler aí, acho que os motivos expositivos das mudanças sugeridas, né? E faz todo sentido e tenho certeza que a GEPAI, através dos 5 pontos que você falou, vai ter sucesso no Senado também, né? Fico muito satisfeito em ouvi-lo e poder saber que isso está acontecendo, né? Muito obrigado. Agradeço. Agora teremos um painel com o Dr. Oreste, o professor Oreste, né? Eu vou agradecê-lo também de antemão a presença, né? Através do braço estendido do Dr. Gilberto, meu amigo, e vou pedir licença para ler o currículo do professor, ok? Então, vamos lá. Dr. Oreste Nestor de Souza Laspo, advogado sócio-fundador da Laspo Advogados Associados, graduado em Direito na Universidade de São Paulo, mestre e doutor em Direito Processual Civil pela Universidade de São Paulo, advogado atuante nas áreas de Direito Processual Civil, Comercial e Administrativo, professor de Direito Processual Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e presidente da Comissão Especial de Estudos de Recuperação Judicial e Falências de São Paulo. A comissão irmã nossa aqui, né? O Dr. Oreste vai nos agraciar com um tema, que eu também vou ler aqui. O fisco na recuperação judicial e falência e o plano do credor no projeto de lei no PL 6229 de 2005. Dr. Oreste, eu lhe passo a palavra, tem todo o seu tempo. Está sem o... Sim, acabei de verificar que estava no mudo. Eu agradeço com muita honra o convite feito pela OAB de Guarulhos, na pessoa do Dr. Werner, Dr. Ivani, Dr. William Pereira, convite feito esse por meio do meu grande amigo Gilberto Gensante, já de longa data. Guarulhos é uma comarca muito querida por nós, onde atuamos e atuamos muito nas áreas de falência e recuperação, na época que a competência era das varas. Não posso, evidentemente, deixar de agradecer do fundo do coração ao Dr. Marcelo Perino de ter aceitado este convite para participar numa sexta-feira à noite, despender do seu tempo para vir à comarca de Guarulhos. Um convite, evidentemente, que eu confesso manifestamente intencional, na medida em que me parece fundamental que uma das tantas comarcas que veio a formar a RAGE 1 tenha o contato direto com Vossa Excelência, que por muito tempo abrilhantou as varas cíveis do Foro Central da comarca da capital e aceitou o desafio de assumir a RAGE 1 nesse momento, e que, por um infortúnio, logo em seguida veio a pandemia e acabou privando os advogados e administradores judiciais de um contato presencial, permanente, e na medida em que nós sabemos que Vossa Excelência, seja como juiz da Vara Central e agora como juiz de RAGE, sempre foi um juiz absolutamente aberto, educado, respeitoso e, acima de tudo, compreendendo o papel do advogado na defesa dos interesses dos seus clientes. Temos certeza absoluta que Vossa Excelência
da mesma forma como honrou a toga como juiz das varas cíveis do Foro Central, o fará de maneira absoluta, maneira brilhante em Rage 1. O tema escolhido por nós nesse momento, para esse evento, é a participação do fisco na recuperação e na falência. E a primeira pergunta que alguém poderia fazer, daqueles que estão nos acompanhando nesse momento, era exatamente, mas se na recuperação o fisco não faz parte do quadro de credores e na falência ele costuma prosseguir com as execuções fiscais, qual é a relevância do tema? E eu diria para os senhores o seguinte, é impressionante como a maturidade de uma determinada lei conduz a mudanças de pensamento e mudanças da sua aplicação. Eu pedi para o amigo Gilberto Janssanti nos representar perante a comissão de discussão do projeto de lei, mas eu sempre brinco com o Janssanti o seguinte, eu sou uma pessoa muito refratária às mudanças legislativas e sou refratário a isso porque, na verdade, acredito que entre a entrada em vigor de uma determinada norma e a efetiva maturidade na sua aplicação, é necessário um certo decurso do tempo. Às vezes são necessários 5, às vezes 10, e no caso da Lei 11.101, 15 anos. E hoje nós ainda temos temas pendentes de decisão no Superior Tribunal de Justiça. E às vezes a vinda de um novo ordenamento legislativo gera muitas vezes mais insegurança ao jurisdicionado do que a natural maturidade que uma norma deve ter. Eu lembro quando a 11.101 ela estava sendo, que o projeto que gerou a 11.101 estava sendo debatido, o fisco, a União Federal principalmente, intencionalmente, ela manobrou no sentido de ficar de fora. Praticamente, o único dispositivo da lei na parte de recuperação tratava do tema, que era a necessidade da certidão negativa de débitos para a recuperação judicial. E no caso da falência, modestamente, praticamente também só um dispositivo, falando em que lugar eles estariam dentro do quadro de credores de uma habilitação. E a razão disso era muito simples. A intenção da Fazenda Nacional, do fisco, sempre foi buscar os seus créditos à margem, seja da recuperação judicial, seja da lei de falência, já que eles tinham os mecanismos específicos, principalmente o CTN e, acima de tudo, a Lei 6.830. Só que, para surpresa de todos, e eu costumava brincar no início da Lei 11.101, quem pariu Mateu que o embale, a Fazenda do Estado, ou as fazendas nacionais, seja estaduais, a União e as municipais, eles perceberam o seguinte, que o feitiço virou contra o feiticeiro. Em que sentido o feitiço virou contra o feiticeiro? Porque desde logo os juízes das varas especializadas em falência e recuperação, que foram acompanhados pelo Tribunal de Justiça e foram acompanhados pelos demais juízes, eles entenderam que a exigência da CND como condição para o processamento da recuperação judicial, para o deferimento da recuperação, era um mecanismo desproporcional,
que era quase que violador da Constituição Federal, já que você não era credor da recuperação. Como é que você poderia vir naquele momento e exigir que o seu débito estivesse absolutamente quitado como condição para a pessoa, a parte, para empresário, ter a benesse legal? Então, naquele momento da recuperação judicial, o fisco se deparou com o seguinte dilema. Ele ficou de fora, mas, em compensação, a principal arma que ele tinha para cobrar foi reconhecido como inconstitucional. Pior do que isso, com a evolução da interpretação legislativa, os tribunais superiores corretamente fixaram o entendimento que o destino dos bens de uma empresa em recuperação é de competência do juiz da recuperação, como não poderia ser diferente. Então, resultado, vejam que ambiente maravilhoso que se criou para o fisco, criado por ele mesmo. Ele quis ficar de fora, ótimo. A CND inconstitucional e a execução fiscal é infrutífera, porque quem decide o destino dos bens é o juiz da recuperação. Evidentemente que esse quadro, ele, verdade seja dita, o doutor Gilberto Jansante, advogado acima de tudo de devedores, ele não deve gostar muito quando eu defendo essa posição. Evidentemente que isso daí criou uma certa, com todo respeito, injustiça. Ou seja, está certo que eles quiseram ficar de fora. Agora, você criar um mecanismo que, na prática, eles nada receberão, também não nos parece correto. Eu não tenho dúvida que o nosso sistema tributário ele é absolutamente perverso. E é por essa razão que talvez grande parte das empresas, quando entram em crise, a primeira coisa que eles deixam de pagar são justamente os tributos. Agora, por outro lado, nenhum dos senhores também pode negar que, se ninguém pagar tributos, não há, evidentemente, como a estrutura estatal sobreviver. Num período de pandemia como nós vivemos, a pergunta seria básica. Muito bem, como que eu pago os benefícios que as pessoas tanto necessitam nesse momento de grave crise? Como é que eu pago os serviços públicos, os serviços essenciais? Como é que o sistema de saúde vai funcionar sem o pagamento de tributos? Então, me parece que a jurisprudência tem caminhado corretamente em buscar-se uma situação intermediária. Ou seja, o fisco não pode ser um inibidor da recuperação judicial, como ele queria por conta da CND, mas também nós não podemos dizer que ele não vai poder executar os bens na medida em que isso é da competência do juízo recuperacional. Então, me parece que é necessário, e isso a maturidade de 15 anos da norma é que nos leva a refletir sobre o tema, é no sentido de que a empresa deve ter o direito à recuperação, mesmo que os tributos não estejam em dia. Todavia, dentro de um prazo razoável, deve ser trazido ao juízo recuperacional, a competência continua sendo do juízo recuperacional, planos de equacionamento dessa dívida. Ou seja, deve a empresa demonstrar de forma concreta de que maneira é que ela pretende pagar o fisco. Até mesmo porque, daí sim, o juízo da recuperação, analisando essas propostas, analisando a boa-fé por parte das empresas em recuperação, pode analisar, pode verificar se não estará ocorrendo por parte do fisco
uma postura abusiva, ou seja, parcelamentos inexequíveis, mecanismos de pagamento que não se encaixam na situação concreta da empresa. Em outras palavras, não pode o fisco querer se tornar um obstáculo à recuperação das empresas. Ele tem o direito de receber, e isso eu não coloco em dúvida. No entanto, ele deve criar mecanismos que sejam exequíveis a esse fim, sob pena de, usando a linguagem mais popular do mundo, o fisco começar a matar a galinha dos ovos de ouro. Ou seja, é melhor receber um pouco do que quebrar a empresa e deixar de receber o pouco que a mesma tinha efetivamente condições de receber, de pagar, perdão. É essa razoabilidade que nos parece que seja, com todo o respeito do caminho, do mundo, o caminho adequado. Agora, o fisco querer intervir a todo instante na recuperação judicial para querer, porque quer o pagamento dele em detrimento de todo o sistema recuperacional, não nos parece a medida mais salutar. Ele deve agir dentro de um espírito de boa-fé, compreendendo a situação da empresa e buscando alternativas concretas. Uma negociação aberta, transparente, pública, ou, usando a linguagem hoje então como republicana, para a solução do problema. Não tem jeito. O mesmo raciocínio nos parece para a falência. Recentemente saiu uma decisão, houve uma decisão do Tribunal de Justiça que trouxe uma certa balbúrdia, mas eu costumo dizer que as balbúrdias normalmente são causadas muito mais pela manchete do jornal do que pelo conteúdo. Ficou muito comum e foi espalhado por todas as redes que tratam de falência e recuperação a seguinte notícia: o Tribunal de Justiça de São Paulo, por maioria de votos, passou a entender que o fisco pode pedir a falência das empresas. Ora, numa interpretação literal da manchete, o que nós estaríamos extraindo é o seguinte: olha, a partir de agora, os procuradores municipais, os procuradores do Estado, a PGFN, ela, ao invés de entrar com execução fiscal, a partir de agora ela vai entrar com pedido de falência. E nós até brincávamos na ocasião, conversando com a PGFN, que, interpretado a manchete dos jornais, os procuradores da PGFN, a partir de agora, poderiam pensar da seguinte maneira: o que eu faço da vida? De manhã eu acordo e decido. Segundas, quartas e sextas eu peço falência, terças e quintas eu entro com execução fiscal. Ora, evidentemente que não é isso que o Tribunal de Justiça de São Paulo falou, não é isso que consta da decisão, e nem nos parece ser esse o destino. Na verdade, me parece que nós temos duas situações absolutamente distintas. A primeira são aqueles casos em que o pedido de falência está lastreado em fraude, em que o pedido de falência está lastreado na ausência completa de atividade por parte da empresa. Aqueles casos em que o pedido de falência está lastreado simplesmente porque nenhum bem da empresa é localizado.
E nesse tipo de situação, me parece que o fisco tem que ter o tratamento equivalente a qualquer credor. Ora, se uma empresa estiver fraudando o mercado, é natural que um banco queira pedir a falência da mesma. É natural que um fornecedor queira pedir a falência da mesma. Como nos parece que também deve ser natural que o fisco pode pedir a falência. A empresa, o oficial de justiça vai lá todo dia e não acha nada, não acha nem o dono da empresa, a empresa não está funcionando, não acha nenhum bem a ser penhorado. Por que nessas situações o fisco não poderia também se valer do pedido de falência? E me parece que foi exatamente isso que o Tribunal de Justiça decidiu. Agora, em condições normais, e usando a linguagem tradicional, usar a falência como mecanismo de cobrança não nos parece que seja o meio mais adequado. A Lei 6.830 é uma lei extravagante, como a 11.101, e ela cria um mecanismo próprio para que a Fazenda cobre suas dívidas, que é a execução fiscal. O Código Tributário Nacional diz expressamente que a União, que a Fazenda Pública, não está sujeita ao sistema falimentar e ela poderá, no sentido de possibilidade, habilitar seus créditos, mas se não, continua com a execução fiscal. É isso que diz a lei. Então, me parece que nesta hipótese, em condições normais, o fisco não poderia pedir a falência. Mesmo porque isso violaria um princípio de impessoalidade, de moralidade. Por quê? Por uma razão muito simples. Como é feita a escolha de que empresa o fisco pede a falência e que empresa pede a execução fiscal? Isso violaria princípios constitucionais. Não significa que isso não possa vir a ocorrer desde que haja previamente um processo administrativo em que o fisco justifique por A mais B porque naquele caso ele vai deixar de usar a execução fiscal e vai usar o pedido de falência. Mas como todo processo administrativo deve estar sujeito ao crivo do devido processo legal, em especial o princípio do contraditório. Só nessa circunstância é que daí sim nós, no nosso modesto entender, seria possível o pedido de falência. Fora dessas condições, eu diria que este acórdão do Tribunal de Justiça, tão recente, que trouxe tanta discussão, fora disso, com todo o respeito do mundo, não há nada de novo. O que houve de novo é que houve uma decisão e, a partir daí, se criou a balbúrdia. Mas não que, a partir de hoje, eu não acredito, sinceramente, que o Tribunal de Justiça vai dizer o seguinte: ó, a partir de hoje, liberou geral, a Fazenda Nacional pode pedir a falência em qualquer caso. Aliás, se esse for o entendimento, o doutor Marcelo Perino, fatalmente, ele vai se arrepender eternamente de ter ido para a RAGE 1. Por quê? Porque se a Fazenda começar a agir dessa maneira, nós inviabilizamos completamente o sistema falimentar nacional. Não faz nenhum sentido, mesmo porque, volto a falar, ninguém quer sair por aí matando a galinha dos ovos de ouro. Então,
com essas palavras, eu realmente encerro a minha fala. Eu já fui até longe demais, prometi que ia falar bem menos. Agradeço novamente imensamente o convite feito. Agradeço o doutor Gilberto Gersante, que foi efetivamente o capitão organizador desse evento, e agradeço do fundo do coração o doutor Marcelo Perino de ter aceitado esse convite de estar conosco nesta sexta-feira. Muito obrigado a todos pela paciência de nos ter ouvido nesse dia. Nós que agradecemos, doutor Ares. Sempre é uma satisfação, uma honra tê-lo aqui conosco, sempre nos honrando com uma aula de direito, sempre trazendo informações com o seu brilhantado conhecimento das arcadas, propagando para a comunidade jurídica aqui. Tenho certeza que todos os ouvintes se sentiram agraciados e sairão daqui com outros olhares em razão das informações trazidas. Passo a palavra agora ao doutor Werner para conduzir as perguntas que serão feitas pelos ouvintes aos palestrantes. Doutor Werner tem a palavra. O fone está no mudo. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Então, nós tivemos diversas perguntas, só que pela exposição que foi feita, várias já foram respondidas, né? Então, o que eu queria propor aqui era, de repente, reler algumas e trazer ao debate dos três palestrantes. Poderia ser assim? Perfeito. Tem a Ok. pergunta. Então, vamos lá. Isso. Eu tenho perguntas, vou começar com a Luana, né? Qual o volume atual de distribuição de recuperações judiciais e falências das varas regionais e a perspectiva futura, até mesmo em função da pandemia? Ela tinha sido dirigida ao Dr. Marcelo, mas aí eu gostaria que, de repente, a gente até abrisse uma ampliação aí de um debate em cima dela, porque ela já foi respondida. Obrigado pela pergunta, doutora Luana. Temos hoje uma grande distribuição de falências. As recuperações judiciais, como eu já havia dito, eu acho que terão uma movimentação maior a partir de janeiro, fevereiro do ano que vem, em virtude até das empresas terem conseguido, junto aos bancos, um alongamento no pagamento de empréstimos feitos. Eu queria, se for possível, falar sobre aquela decisão, doutor Gilberto. Na verdade, inicialmente, eu determinava realmente a fixação do valor da causa com base no passivo já inicial da petição. Depois de um agravo de instrumento, cujo relator foi o desembargador Grava Brasil, ele trouxe essa tese. Eu achei extremamente interessante no acórdão, não é? A fixação de um valor inicial, não é? Uma percentagem, uma porcentagem inicial, e depois a fixação, depois de aprovado o plano, do passivo. Mas qual é o passivo? Na verdade, o passivo é o proveito econômico. É o valor efetivamente do débito que será pago já com o deságio. Então, acho que a complementação que o senhor gostaria de saber é essa, não é? Uma fixação de um percentual entre 10% e 20% no início da recuperação judicial e depois da aprovação do plano, a verificação do proveito econômico, não é? E aí verifica-se se é o caso de devolução do valor de custas ou se é o pagamento de uma complementação. Quanto à falência, também eu queria fazer uma pequena observação quanto às falências que têm ingressado, até em prol de proteger os administradores judiciais. Eu tenho determinado na sentença de quebra que o credor faça o depósito em caução de um valor para que seja arcado como honorário do administrador. Porque realmente, pelo que se verifica em termos da massa, os administradores e também da determinação da própria lei, os administradores acabam não recebendo os seus honorários, trabalhando, e o que não é correto, trabalhando sem remuneração. Então, o que acontece? Se o credor
isso com base em jurisprudência já solidificada no Tribunal de Justiça. Se o credor não se prontifica a depositar este valor em caução, eu tenho julgado extinto processo de falência por conta da ausência desse pressuposto processual que, para mim, é extremamente essencial, até em proteção ao advogado, que é o administrador judicial. Ok? Muito obrigado. Eu posso responder para o doutor Marcelo? Só em complementação, por favor? Inclusive, nessa recuperação judicial, o advogado não colocou nem o valor do passivo. Então, o doutor teve que ainda... eu notei que o doutor, de uma certa forma, ainda ajudou. Eu achei muito interessante. Espero que a sua colocação e essa modo também linha do doutor Grava Brasil, ela também seja seguida, porque realmente as empresas precisam de um pouco de parcimônia nesse momento. Só queria isso complementar. Muito obrigado. Legal. Nós tivemos... Muito obrigado, doutor Marcelo. Muito obrigado, doutor Gilberto. Tivemos outras perguntas que foram respondidas pelo chat também, né? Até pelos próprios palestrantes. Eu vou seguir da mesma forma. Eu vou repeti-las e trazer a baila aqui, né? Eu tenho uma pergunta da Ana Beatriz. Inicialmente ela foi dirigida para o Gilberto. Eu vou repeti-la, ok? Doutor Gilberto, por que os honorários devidos ao administrador judicial e aos seus auxiliares devem ser pagos com preferência entre os extraconcursais na falência? Werner, como eu já coloquei a minha posição e a razão, eu vou pedir para o doutor Oreste, que é um dos grandes administradores judiciais que nós temos no Brasil, que ele responda a opinião dele. Na verdade, a razão da preferência do administrador judicial vem do fato de que ele acaba sendo o gestor da massa falida, ou seja, seria quase que um regime de escravidão, então, com todo respeito, se você dissesse para o indivíduo, você vai fazer a gestão de toda a massa falida e, ao final, você vai pagar os outros e não vai receber nada, nem para custear as suas despesas pessoais. Veja que o administrador, ele tem uma equipe trabalhando para ele, uma equipe interdisciplinar de contadores, economistas, advogados, e essas pessoas, evidentemente, recebem valores mensais, e tem contas de água, luz, como qualquer ser humano. Então, se você fizer ele ter todo esse custo e, ao final, não receber, evidentemente, significaria que nós passamos a admitir dentro do sistema constitucional a obrigatoriedade, o munus público, sem contrapartida. É quase que o regime da escravidão. Eu lembro, e o doutor Gilberto vai se lembrar disso e, portanto, vai entregar a idade de nós dois, no decreto-lei, estava escrito que restituições seriam pagas antes do administrador judicial. E, graças a Deus, aqui no Brasil, a gente tem um hábito que é o seguinte: determinadas leis não pegam. Então, foi o que aconteceu no decreto-lei. Sempre esteve escrito lá isso, e jamais foi respeitado por nenhum juiz. As poucas vezes que se recorreu desse tema, os tribunais disseram, mas não faz o menor sentido. Ou seja, como que o administrador judicial vai trabalhar para obter a restituição, ele paga o credor e não recebe nada? Ou seja, a razão de ser do administrador receber em primeiro lugar é porque ele é o gestor da massa e ele é o primeiro a investir economicamente ou financeiramente na recuperação de qualquer ativo, mesmo porque a nossa legislação prevê a possibilidade de falências negativas, ou seja, você vai ter todo o trabalho no decorrer dela, vai ser arcado pelo administrador judicial e, ao final, ele vai receber zero.
não faz sentido um sistema nesse sentido. Então, por essa razão, é que se briga para que o pagamento do administrador judicial esteja em primeiro lugar, pelo munus que ele exerce nas recuperações. E acaba realmente, o doutor Gilberto falou isso, não, cria um mecanismo de compensação, tem casos bons e casos ruins. Não funciona desse jeito. Na infinita maioria das comarcas, você não tem essa equiparação. A infinita maioria dos casos são ruins e raramente vem um caso bom. Não tem jeito. O sistema falimentar nosso funciona desse modo. A razão é histórica. Normalmente, quando falha uma empresa no Brasil, ela falha tarde demais. Ela já deveria ter falido muito antes. Tá certo? Então, esse é o motivo. Eu sabia que ele ia responder muito melhor do que eu, por isso que eu passei para ele. Imagina. Tá certo. É quase que aquela vaquinha fazendo propaganda, né? Coma peru, né? E vem embaixo escrito opinião absolutamente isenta. Vai perguntar para o administrador onde ele tem que ficar na lista. É evidente que ele vai sustentar em primeiro lugar. Mas é merecido, Não, mas nesse caso realmente não tem jeito. É a lógica do sistema. E não é uma lógica do sistema brasileiro. Em qualquer lugar do mundo funciona dessa maneira. Os únicos países que criam mecanismos diferentes de ordem de pagamento de comissários e administradores são países em que a União, o país, remunera os administradores antecipadamente, já tem um valor fixo mensal, independente da comissão que ele tenha no final. Daí é possível que isso ocorra, que ele não fique em primeiro lugar, mas ele não fica em primeiro lugar em relação aos proventos da massa, mas ele tem um pagamento fixo feito pela União. Como os liquidantes do Rio. No Rio de Janeiro há um pagamento. Na Europa, na Itália, por exemplo, nas grandes falências, o salário médio de um comissário é em torno de 10 mil euros. Mensal, hein? Legal. Tenho mais perguntas aqui e, doutor Oreste, se o doutor me permite, eu vou aproveitar aí o gancho do doutor Gilberto, que jogou uma pergunta para o senhor, e eu gostaria de fazer uma. É possível? A gente não antes, o máximo eu vou mentir aqui. É que o senhor, na verdade, respondeu a minha pergunta antes de eu perguntar. Como eu falei, todos os que expuseram aqui responderam N dúvidas que eu tinha, as particulares. E a questão que eu ia lhe perguntar, doutor Oreste, era a questão dessa questão da notícia do requerimento de falência pelo fisco, que o senhor já respondeu, né? Uhum. Então, aí a gente teve, com essa notícia, digamos assim, né, não que fosse uma realidade, né, que o fisco vai todo dia pedir a falência, até porque não daria para ser indiscriminadamente fazer dessa forma, ou escolher outra empresa para requerer a falência, no caso, né? Há o risco, inclusive, da falência ser usada em determinados locais como mecanismo de vingança política. É um tema perigoso. Então, como a gente falou de possibilidade de algum ente requerer a falência, eu gostaria que o senhor falasse rapidamente sobre a questão do que vem acontecendo no caso de jurisprudências, e o que vem acontecendo, de repente, até em cima do PL, o que o PL pretende, em relação aos novos entes que poderão se beneficiar da recuperação judicial. De repente, como a sociedade simples, como cooperativas, como tivemos em alguns casos aí espalhados pelo Brasil. Essa é uma questão interessante, porque, na verdade, a Lei 11.101, ela, quando imaginou ou vislumbrou a legitimidade para o pedido de falência, pedido de recuperação, ela foi bastante limitadora no sentido da ideia da sociedade empresarial. E agora, com a vinda da crise,
nós vimos a possibilidade, ouvimos a situação em concreto de outras entidades também dependerem desse benefício legal. Então, é um tema que vai ser muito debatido, na minha opinião, em relação a associações e sociedades sem fins lucrativos, clubes de futebol, Santa Casas de Misericórdia, cooperativas, de virem a juízo, de algum modo, buscar o favor legal. Nós temos pouquíssimos casos em andamento. Temos um que é sempre citado do Rio Grande do Sul, mas lá uma situação em particular, porque era uma associação sem fins lucrativos, mas às vésperas do pedido de recuperação, ela se transformou numa sociedade empresarial. Nós temos um exemplo de uma casa, Sociedade de Portugal, Casa de Portugal. Casa de Portugal. Casa de Portugal no Rio de Janeiro, que foi admitido. E temos mais recentemente o caso da Cândido Mendes, em que a questão foi debatida no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e foi admitida a recuperação judicial. É um tema que eu confesso, eu tenho refletido bastante a respeito dele. No início, eu confesso que eu tinha uma posição de defesa da literalidade da norma, ou seja, a lei foi criada para sociedades empresariais, mas eu volto a refletir, a lei ela deve progredir, a lei deve se adaptar às novas realidades sociais, ou seja, nós temos uma crise no país sem precedente e daí vem a indagação, o que nós vamos optar? Uma Santa Casa pedir uma recuperação judicial e negociar com seus fornecedores, ou uma Santa Casa ser fechada? Uma universidade, ela buscar a negociação com seus credores, ou simplesmente fechar as portas e largar à míngua milhares de estudantes? Então, todo esse aspecto social da norma, ele deverá ser objeto de bastante reflexão por nossa parte e pelos tribunais superiores. Por enquanto, o Tribunal de Justiça de São Paulo tem se posicionado em pouquíssimos casos no sentido negativo, mas nós ainda não tivemos aquilo que é previsto corretamente pelo Dr. Marcelo Perino, a avalanche de recuperações judiciais e de falências. E em situações de crise, a reflexão em torno das normas, ela merece uma revisão muitas vezes. Não digo que vai ocorrer essa revisão, mas acho que uma nova reflexão em torno das normas, sem dúvida, deverá ocorrer. Obrigado, doutor Oreste. É o que eu imaginava mesmo ouvir e fico muito satisfeito em esperar isso e ouvir, né? Eu fico muito satisfeito. Agradeço a resposta. Fazer uma consulta aqui. Doutor William, nós temos mais uma pergunta. Ainda há tempo? Podemos fazer, sim. Deferido o pedido. Ok, então. Vamos lá. Foi a Luísa, a doutora Luísa, que perguntou, né? A pergunta foi dirigida novamente ao doutor Gilberto, que fica à vontade aí para respondê-la, passá-la ou debatê-la, né? Se a dívida toda da empresa vai ser negociada na recuperação judicial, por que não deve ser considerada integralmente como o valor da causa? Eu não sei se estão me ouvindo bem, porque eu acho que a minha internet está um pouco instável. Está todo mundo ouvindo bem? Estamos ouvindo, doutor Gilberto. Ótimo. Tá. Para o benefício econômico ser o valor total do passivo, a empresa, então, não precisaria pagar o passivo. Pagava só as custas e o passivo não precisa, porque o benefício econômico seria todo o passivo. E não é isso. O passivo, ele é pago parcialmente. Então, o benefício econômico não é o passivo todo. Isso, na minha opinião, de uma forma assim, bastante resumida, né? Mas eu creio que deve ser feito da forma como conversei com o doutor Marcelo, né? E também a jurisprudência do nosso tribunal, ela praticamente, eu não mencionei todos os desembargadores que eu fiz a pesquisa, mas a grande maioria
realmente deixa que seja deferido para um momento posterior à definição do valor da causa. Então, eu acredito que da forma como o doutor Marcelo procedeu, ele não só está fazendo aí a justiça jurídica, como ajudando também a empresa no momento de dificuldade. Então, é isso que eu tinha para complementar. Agradeço, doutor Gilberto, agradeço mesmo a resposta, né? E a gente meio que já está se encaminhando para o fim, eu passo a palavra para o doutor William. Doutor William, por favor. Uma grande satisfação em tê-los aqui presentes, doutor Marcelo, doutor Gilberto, doutor Orestes Laspro. Esses eventos servem para trazer informações à comunidade jurídica. Como o doutor Marcelo havia citado, havia mencionado, as pessoas precisam, os profissionais precisam ir atrás do conhecimento, se especializar para viabilizar os processos de recuperação judicial e falência, não haverem problemas futuros. É muito importante nós realizarmos, é uma grande satisfação a OAB encabeçar esses eventos, junto com o Dr. Werner, que de início me trouxe esse evento com os ilustres palestrantes, e deferimos logo de início para o quanto antes ser realizado esse evento. A doutora Ivani, ela teve que se ausentar em razão de compromissos institucionais, e para chegar a finalizar o evento, eu passo a palavra ao Dr. Marcelo Perino para fazer as considerações finais. E a palavra a Vossa Excelência. Obrigado, Dr. William, pelas palavras. Quero parabenizar o AB Guarulhos por este evento extremamente importante e com palestrantes como o Dr. Orestes e o Dr. Gilberto de grande valia para conhecimento de todos nós. Aprendi muito hoje, com certeza. Quero agradecer ao presidente do AB Guarulhos, ao Dr. Werner pelo convite, pelo evento, o Dr. William também, a doutora Ivani, o Dr. Gilberto por participar também. É um grande prazer em conhecê-lo e agora vamos estar juntos. Ao Dr. Orestes pelo convite, profissional que eu admiro muito, e quero dizer que as palavras que Vossa Senhoria disse são verdadeiras, porque antes de ser juiz eu fui advogado. Então, eu sei como é advogar, eu sei quanto é difícil advogar. Eu tenho um irmão advogado, eu sei quanto é difícil, quanto o advogado sofre, não é? Quanto é difícil e árdua a função dos advogados. Então, eu tenho respeito pelos advogados, porque um dia eu vou voltar a ser advogado, eu tenho certeza disso, né? E será prazeroso para mim, ok? Então, saibam que a minha sala, o meu gabinete está sempre aberto para recebê-los, para debater, para conversar, né? E eu agradeço muito por essa oportunidade e desejo a todos uma grande noite e um ótimo final de semana. Muito obrigado. Obrigado, doutor Marcelo. Nossa instituição está de portas abertas a recepcioná-lo e trazer conhecimentos para nós e essa larga experiência que Vossa Excelência traz ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Doutor Gilberto, gostaria de fazer alguns apontamentos finais. Tem a palavra. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer ao AB Guarulhos, as comissões, presidente, vice-presidente, doutor William, doutor Werner, agradecer a honra de estar com o doutor Marcelo e doutor Oreste. Realmente eu não tinha tido a oportunidade de conhecer pessoalmente o doutor Marcelo, mas já vi algumas lives dele e já era fã. Então, foi muito bom. Eu acho que nós tivemos aqui um bate-papo gostoso. Como eu disse anteriormente, antes de entrar online para todos, ela era compatível com o happy hour. Então, eu queria desejar boa noite a todos e agradecer pelo convite mais uma vez e a honra de estar com vocês todos. Uma grande satisfação, doutor Gilberto, estar aqui conosco. Nossa casa está de portas abertas sempre. O doutor Werner falou muito bem de Vossa Senhoria e tenho certeza que as palavras ditas por ele se tornam reais. Muito obrigado e o convite está feito para um próximo evento que será para realizar. Doutor Orestes Laspro, sempre uma satisfação em tê-lo aqui, meu professor. Passo a palavra a Vossa Senhoria para fazer os apontamentos finais.
Eu agradeço antes a você, que combinamos que poderia até dizer que eu fui seu professor, mas jamais dizer quando, para não entregar nem a sua nem a minha idade. É verdade. Evidentemente, eu agradeço ao OAB de Guarulhos, na pessoa do Dr. William, do Dr. Werner, da vice-presidência que nos convidou. É sempre um prazer, nós estamos à disposição. É importante essa troca de ideias. Dr. Gilberto, que é o grande idealizador desse projeto, veio para a nossa comissão, tem sido um verdadeiro líder dentro dela. E, finalmente, também agradecer ao Dr. Marcelo Perino por ter acertado o convite. Foi uma grande honra participar consigo desse encontro, essa troca de ideias, e desejar a todos um bom final de semana, uma ótima semana, e que aguardemos o final dessa pandemia, porque, afinal, tudo há de passar. Então, um forte abraço a todos e foi um prazer participar desse evento. Muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor Orestes. É uma satisfação em ter todas essas celebridades aqui conosco. O conhecimento foi trazido e tenho certeza que os ouvintes aqui sairão com outros olhos a respeito do tema. Nós iremos deixar o vídeo gravado nas redes sociais para eventualmente ser pesquisado, porque foi uma aula extremamente importante aqui para a comunidade jurídica de Guarulhos, do Brasil e do mundo. Uma grande honra tê-los aqui. Eu quero convidar aos ouvintes a participar dos núcleos de estudo da Comissão de Cultura, comissão essa que eu presido, e tenho a satisfação de estar com o Dr. Werner para realizar eventos grandiosos como esse. Passo a palavra ao Dr. Werner para fazer os apontamentos finais. A palavra, meu amigo. Muito obrigado. Vou chover no molhado, né? Tivemos só celebridades aqui hoje. Fico honrado, feliz mesmo de tê-los todos aqui. Nesse momento, logicamente, dando um abraço em cada um virtual, né? Não conheci o Dr. Marcelo, mas eu tenho acompanhado as lives do Dr. Oreste, né? E o Gilberto é um amigo, né? Então, novamente, eu agradeço aí ao Gilberto, que prontamente aceitou o meu convite, e foi um braço longo que chegou em todos nós, né? Que chegou em todos vocês, em todos nós, e com o trabalho de todos, né? A nossa equipe aqui de Guarulhos também, com o suporte, a equipe da Comissão Especial de São Paulo, que o Dr. Oreste preside também, nós fizemos praticamente a 4 mãos, né? Então, eu só tenho a agradecer, e assim eu encerro a minha fala hoje, e que todos tenham um ótimo final de semana, e como o Dr. Oreste também falou, que essa pandemia acabe e que a gente possa fazer não só lives de happy hour, mas sim happy hours, né? Agradeço. E faremos eventos presenciais também. Estão todos convidados para o próximo evento, que com certeza iremos realizar e lograr êxito nos mesmos. Muito boa noite a todos, a todas aqui presentes. E foi uma grande satisfação em tê-los aqui conosco. Boa noite. Antes de todo disposto, dou por encerrado o evento. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite a todos e a todas.